Jesus, ele passou pelo que todos nós passamos, o sofrimento, a dor. Ele, na cruz, ele, na verdade, carregou todas as nossas dores, ele levou tudo para poder, ao final de tudo, falar o seguinte: olha só, eu sei muito bem como é que tá nesse corpo e, ó, eu deixei um caminho preparado. Eu vim aqui para poder dizer para você o seguinte: é possível, é possível. Eu vejo que Jesus, ele, nesse aperfeiçoamento que foi dito aqui, Jesus, ele, na sua forma natural, na sua forma humana, mostrando o caminho para a gente, que a gente possa seguir. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos, mais um podcast bíblico no ar. Você que está nos acompanhando pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, seja muito bem-vindo. Vamos não só conhecer ao Senhor, mas prosseguir em conhecê-lo e saber aqui, conhecer os seus segredos, aquilo que ele deixou registrado para cada um de nós. E estamos num estudo tão maravilhoso de Hebreus. Você já leu este livro? Já fez um estudo sobre ele? Aqui no podcast a gente vai mergulhar em todo este livro. E hoje é o capítulo 5. Já prepare a sua Bíblia Sagrada e abra em Hebreus capítulo 5. Deixa ali o caderno separado com a caneta para você anotar tudo que Deus for falando com você. Se você está no YouTube, você pode pausar e meditar ainda mais, né? Tem esse recurso também para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Bom, além de você de casa que sempre nos acompanha aqui nos estúdios, eu estou muito bem acompanhada. Eu começo apresentando ele, Joenison Batista dos Santos. Seja muito bem-vindo, Joe. Tudo bem, Júlia Nobre? Tudo bem? Aos nossos queridos telespectadores aqui do podcast bíblico, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês para aprendermos um pouco sobre a palavra e de tudo que Deus ele tem para ministrar o nosso coração. E hoje é um dia que não vai ser diferente. Foi um prazer. Não, e você vê que ele tá chique, botou até uma camisa social. Já tem um óculos, né, para não deixar passar nenhuma palavra. Das outras vezes ele não estava assim, não. Acho que ele está evoluindo aqui no podcast bíblico. Da próxima vez... A próxima eu vou dar um blazer, aí da próxima eu vou dar uma gravata. Da próxima, filha, eu vou dar o figurino todo. Pois é, a gente tá evoluindo, né, sendo transformado. Da próxima eu vou vir com a roupa do Nossa Night. Para anunciar Nossa Night toda quinta-feira, às 21 horas no canal CJC. Isso aí, perfeito. A gente viu lá em Mateus, né, transformando no interior e depois no exterior. O Joe tá sendo transformado aí aqui no podcast bíblico. Que bênção! Quem também está conosco, já veio, voltou. Se voltou é porque gostou. Pastor Eduardo, seja muito bem-vindo. Dona Júlia, meu amigo Joey, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bom sempre estar aqui com vocês. E tô aqui mais uma vez porque o ambiente é bom. Gostei. Eu vou morar aqui. E da última estávamos juntos, né? Sim, sim. Acho que a dupla fez sucesso que voltamos. Se você de casa quiser mais dessa dupla, manda no nosso Instagram que a gente faz esse encontro acontecer, viu? @canal.cjc. Faça o convite para você conhecer. Pastor Dudu e Pastor Jojo. E Juju também. Pronto, fechou o trio. Bom, pessoal, a gente vai participar desse estudo aqui. Temos muitos assuntos. Apesar de ser 14 versículos, é muita coisa. A gente vai correr contra o tempo e extrair o máximo possível daquilo que Deus nos permitir para o dia de hoje. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, vou pedir aqui a bênção do Joey, fazendo aquela oração inicial, apresentando esse momento a Deus e convidando o Espírito Santo. Por favor, Joe. Claro, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento de comunhão, esse momento que estaremos aprendendo mais da Tua Palavra e pedimos a Tua revelação, Senhor, que, meu Pai, o Teu entendimento esteja sobre as nossas vidas, tudo que será dito, que cada palavra, meu Pai, possa se revelar a quem está, meu Pai, nos assistindo e que verdadeiramente o dia de hoje seja um dia de muito aprendizado e que Teu Espírito fale conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigada, Joey. E agora podemos começar. Já separou aí a Bíblia Sagrada, suas anotações. Eu já abri aqui as minhas. Vamos começar nos 3 primeiros versículos, que só aqui a gente ficaria uma hora toda conversando, né? Vai dizer: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem suas fraquezas, pode ter
paciência com os ignorantes, com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Aqui a gente vê o papel do sacerdote lá no Antigo Testamento, né? Ele que, assim como os outros, era falho, cometia pecados, ele não só apresentava os sacrifícios pelo povo e intercedia pelo povo, mas também para si. Mas nós vemos aqui a comparação com Jesus, o sumo sacerdote perfeito, que ele não precisa oferecer sacrifício por ele se entregou pela humanidade. É o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote perfeito. No versículo 4, né? Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser um grande sacerdote, é somente pela vontade de Deus. E aqui no 5 vai dizer, assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outros lugares das Escrituras Sagradas, ele também diz, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Pastor Eduardo, a gente até comentou um pouquinho sobre isso no panorama geral, né, com a pastora Ivone, aqui, que esteve conosco, mas para quem caiu de paraquedas agora, fala um pouquinho de quem era Melquisedeque, qual que é a ligação dele, né, com Jesus, o que a gente pode entender? Então, a palavra de Deus fala sobre Melquisedeque na época de Abraão, né? E foi ele que acabou recebendo as primeiras ofertas, os primeiros dízimos, e era recebido, né? Essas ofertas e entregas que eram dadas ao Senhor, e esse costume foi dado para o povo hebreu. A Bíblia Sagrada vai dizendo sobre isso, sobre o costume de oferecer sacrifício pelo pecado, oferecer sacrifício para encobrir o pecado. E hoje a gente não precisa mais de apenas um sumo sacerdote humano figurado aqui na terra para que venhamos nos achegar ao Senhor. Jesus Cristo, ele fez isso por nós. Ele se entregou, como a senhora falou. Ele não apenas ofereceu um sacrifício, mas ele se entregou em sacrifício por nós. E o sumo sacerdote era aquele que se achegava diante do Senhor, era aquele que ia lá, oferecia orações, digamos assim, pegava um apanhado geral do que o povo precisava, ia lá e conversava diretamente com o Senhor. E como a gente sabe, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que nos leva hoje diretamente ao Pai, e não precisa mais haver um véu, uma separação. Como a gente talvez pode até ver daqui a pouco na palavra, a palavra fala que o véu ele foi rasgado. Jesus Cristo, A gente viu em Mateus. Sim, sim. E a palavra de Deus fala que o véu ele foi rasgado e hoje temos livre acesso pelo sumo sacerdote. Exato. Você pode se achegar na presença de Deus através de Jesus, não importa onde você esteja, pode estar na sua casa, pode estar no trânsito, pode estar no mais alto céu, no mais fundo mar, você pode entrar na presença de Deus através do nome de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aqui no versículo 7 a gente vai ver a continuação, né? Vai dizer, durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui no versículo 7, é interessante que a gente vê que Jesus, ele veio como homem. A gente também vai falar sobre isso nos próximos capítulos, né? Ou também já falamos aqui, mas ele pisou nessa terra como homem. Então, Joe, a gente não pode virar e falar, mas Jesus conseguiu, porque ele era Deus, era o Filho de Deus, para ele é fácil, quero ver para mim. Não, ele veio como homem, e ele como homem fazia suas orações, tinha o seu momento com Deus, porque assim como nós também precisamos. E ele também estava, enquanto aqui na terra, né, precisava ali da sua comunhão com o Pai, manter a sua comunhão com o Pai através das orações. Então, nós temos Jesus como esse exemplo, né? Ele veio na sua humanidade e nos ensinou que nós também precisamos ter comunhão com o Pai, precisamos nos apresentar na presença de Deus, já que temos esse direito, esse privilégio, né? Sim, aqui no versículo 2 fala que os sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício por si primeiro, antes do povo, porque eles eram rodeados de fraquezas. Sim. E Jesus, quando veio, apesar de ser filho de Deus, ele sabia que essas fraquezas também poderiam rodeá-lo por ele ser homem. Mas o que ele fazia? Ele não chegava
dizendo que eu sou filho de Deus e eu não preciso cumprir nada. Não, ele, de fato, ele nos deu exemplo de como nos achegar até Deus, né? Nas súplicas, nas orações. A gente percebe que sempre que Jesus ele se retirava para o monte, ou ele ia para o deserto, ele estava ali cuidando da sua intimidade com Deus. Sim. Então, ele não ia fazer um sermão, ele não ia para uma missão antes de pedir a orientação e buscar de Deus toda a revelação que ele precisava, sendo que ele era o filho de Deus. Ele poderia muito bem ter chegado aqui e, como a gente fala aí fora, dado uma carteirada, né? Falar, eu sou filho de Deus, quem são vocês para me questionar? Mas, como exemplo de humildade, ele nos deu esse exemplo de como nós devemos ser e agir. E muitas vezes a gente percebe que nós, como seres humanos, nós temos, às vezes, o ego inflado, talvez por algum cargo que a gente exerça, ou por algo que muitas vezes a gente faça dentro da igreja e a gente acha que merece de um reconhecimento. Poxa, mas não estão me vendo, não estão me dando a honra que talvez eu mereça. Mas se Jesus, que era o Filho de Deus, ele não se preocupou em ser honrado, né, tanto que Deus o honrou, como diz aqui, quem somos nós para exigir alguma coisa, né? Devemos pegar o exemplo dele e buscar o Senhor da maneira que ele buscava. Não achar que você sabe tudo também, né? Você falou no início, de ir na presença. Nós somos criados para isso. Jesus veio para restabelecer a nossa comunhão com o Pai. Então, usufrua disso, sabe? Você tem o direito de entrar na presença de Deus, na presença do Rei. Se a gente fosse comparar com o rei de antigamente, alguma pessoa, se entrasse de repente, ela poderia ser morta. Se o rei não estendesse o cetro de justiça para aquela pessoa, estava frita já, não tinha mais salvação para ela, porque o rei tinha esse poder de vida e de morte. Então, agora você tem acesso, você pode entrar na presença de Deus, não importa onde você esteja, a condição que você esteja, mas se você usa o nome do Senhor Jesus, isso te dá acesso. E quando nós falamos aqui no versículo 8 e 9, a gente vê que ele aprendeu por meio dos sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna. Pastor Eduardo, Jesus precisou ser aperfeiçoado? E que texto emblemático! O que o autor quis dizer aqui? Então, a palavra deixa bem clara, né? Até separei aqui um texto, Sim. que eu vou até ler aqui um pouquinho, que está lá em Filipenses 2, lá no versículo 6. É o poema do Messias, né? Versículo de número 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Como veio em forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Eu vejo que esse aperfeiçoamento seria o aperfeiçoamento de Jesus na forma, não digo bem carnal, mas natural, forma física, natural. Porque, como a gente viu, era necessário que Jesus ele padecesse. Como até o Joey, ele comentou, seria muito fácil Jesus chegar aqui e dar a cartada e falar, tá feito. Ele se colocou no nosso lugar. Jesus, ele passou pelo que todos nós passamos, o sofrimento, a dor. Ele, na cruz, ele, na verdade, carregou todas as nossas dores, ele levou tudo para poder, ao final de tudo, falar o seguinte, olha só, eu sei muito bem como é que tá nesse corpo e, ó, eu deixei um caminho preparado. Eu vim aqui para poder dizer para você o seguinte, é possível, é possível. Eu vejo que Jesus, ele, nesse aperfeiçoamento que foi dito aqui, Jesus, ele na sua forma natural, na sua forma humana, mostrando o caminho para a gente, que a gente possa seguir, né? E por mais tempos difíceis que possam surgir ou períodos de muita pressão, a gente tem que continuar obedientes ao Senhor, assim como Jesus, né? Ele foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz, uma das mortes mais humilhantes, dolorosas que se existia para aquela época. Então, Joe, a gente pode perceber, né, um novo olhar sobre como eu estou encarando os momentos de pressão, momentos de dificuldade. Eu também preciso ser aperfeiçoado, né? Melhorado. E nós temos esse grande exemplo de Jesus. Sim, às vezes o sofrimento que a gente passa, ele muitas vezes serve para nos forjar, né? Para nos aperfeiçoar também. E com certeza, dependendo daquilo que a pessoa pode estar passando, aquilo há um propósito, né? Quando a gente olha para a vida de José,
e a gente enumera tantas coisas que ele passou até chegar ao governo do Egito, a gente vê que se aquilo fosse revelado para ele antes, com certeza ele não queria passar. Foi traído pelos irmãos, foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. De lá mesmo que ele estivesse ali fazendo tudo certinho, ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, ele ficou 2 anos preso, ou seja, tudo aparentemente estava acontecendo para acabar com a vida dele, e ele poderia falar assim, para quê? Por que tudo isso está acontecendo? Mas havia um plano de Deus muito maior que nem ele mesmo entendia naquele momento. E muitas vezes a gente passa por determinadas situações, né, pastor, que a gente fala, poxa, mas eu sou cristão e estou passando por isso, né? Eu conheço a palavra, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E por que, sim? A gente questiona Deus, por que eu estou passando por esse momento? Mas muitas vezes aquilo está vindo também para te aperfeiçoar, ou porque tem um propósito. E sabe de uma coisa, se isso está acontecendo, saiba que em nenhum momento Deus ele vai te desamparar, né? Se você é alguém que entregou a sua vida para Jesus e conhece o Deus que você tem, em nenhum momento Deus ele vai deixar você passar por isso e ser destruído por aquilo. Sim, né? A gente vê Jó passou por tanta coisa, mas no final Deus restituiu em dobro tudo aquilo e esteve com ele em todos os momentos. Né? Desertos todo mundo vai passar. Sim. Todo mundo vai passar. Cristão, independente. Independente. A outra comparação que a Bíblia traz é sobre a chuva, né? A chuva vai cair para todos. Mas quando a gente fala sobre o deserto, por exemplo, o deserto vem para todos. A diferença é que Deus está nos cuidando nesse deserto. Está mandando o maná, está mandando a provisão, está nos cuidando do sol, né? Está colocando ali aquela coluna de nuvem, e à noite, que é um frio extremo, está colocando aquela coluna de fogo que nos aquece, está cuidando em todos os detalhes. Então a gente tem que ter noção disso. A chuva, né? Agora outra comparação, vai vir para todos, mas aonde que eu estou firmado? É em Jesus? É a rocha inabalável, imutável e eterna? Ou eu estou firmado na areia? Vai vir a situação, a dificuldade, e eu vou desmoronar, eu vou ficar instável. Aí você escolhe qual caminho que você vai seguir. Se você quer Jesus com você nesse deserto, se você vai construir a sua casa sobre a rocha. A gente vai continuar aqui nesse estudo, porque vai falar agora os perigos de abandonar a fé. Quantos que não decidiram por Cristo, mas em dado momento estão esmurecendo, estão olhando para as circunstâncias, estão abandonando a fé? Vou ler com vocês do 11 até o 14. Vai dizer assim: temos muito o que dizer a respeito deste assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Poxa, se a gente soubesse o autor aqui, né, falar, poxa, fulano... É difícil entender as coisas. O que o autor quis dizer aqui? Olha lá. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado, porque a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Quantos não estão assim, pastor Eduardo? A gente até vai falar um pouquinho mais também sobre isso no capítulo 6, mas quantos não estão nessa situação, imaturos ainda? Já tiveram experiências, mas nada que testificasse no coração, como o exemplo, o povo no deserto. Então, essas pessoas estão há muito tempo dentro da igreja, há muito tempo conhecendo Jesus, mas não tiveram um encontro real e transformador, não é verdade? Eu acho interessante que a palavra, nesse momento, para você que está ouvindo, está trazendo esse despertar para a gente poder crescer espiritualmente, amadurecer na fé. E é necessário que a gente venha chegar nessa maturidade, porque não basta somente sermos filhos de Deus. Sabe por que eu vou falar isso? Porque a palavra de Deus apela para um crescimento. Sim. Lá na palavra, a gente vai ver lá em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 14, vai falar sobre os filhos de Deus, sobre os filhos do Senhor. E se a gente for buscar um pouquinho, começar a rebuscar, a gente vai ver o significado dessas palavras, né? Porque, deixa eu abrir aqui rapidinho, lá em Romanos 8 vai falar sobre... Duas vezes ele vai falar sobre o Filho de Deus, só que essas 2 vezes que ele menciona Filho de Deus e Filhos de Deus são 2 palavras vindo do grego de forma diferente. Então, tem 2 significados diferentes. Lá no versículo, bacana isso, eu gosto. Lá no versículo de número 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15 diz: pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo
escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E essas duas palavras, filhos de Deus, que primeiro está em maiúsculo lá em cima, e depois filhos de Deus, que está em minúsculo aqui, essas duas palavras têm uma diferença, que seria o teknon, né? Que o teknon seria o filho imaturo. Até tem um dos significados fala que seria criança, filho biológico, ainda imaturo. É aquela pessoa que começou na caminhada cristã, tem um conhecimento básico, porém, como está dizendo aqui em Hebreus, ainda precisa daquele leite materno. E Deus, ele espera com que venhamos a ser o ruiós, que seria o filho maduro, o filho amadurecido, que tem conhecimento, que, como a gente viu, pratica a palavra, porque não adianta você somente achar que ser filho de Deus é apenas o suficiente. Mas eu pergunto, me aprofundo um pouco, qual é a qualidade de filho de Deus? Você ainda é aquele filho que está na imaturidade? Você é aquele filho maduro que já está crescido, já está desenvolvendo? Deus nos apela para esse crescimento espiritual. Ele nos chama para poder crescer. Exato. Então, não basta ser teknon, né? Tem que ser o quê? Ruiós. Ruiós. Olha, esses termos trazem mais clareza para cada um de nós. Precisamos ser cristãos maduros, que entenderam um chamado específico para a vida de cada um, que estão ali cumprindo a vontade do Senhor. Na verdade, precisamos amadurecer. Deus já está te chamando há tanto tempo, com tanto tempo, né? O livro de Hebreus vai falar, já era para vocês serem mestres, mas ainda estamos engatinhando. Comparando ao natural, você compreende ali que um bebezinho vai falar palavras erradas, vai comer um alimento bem pastoso. Quando for andar, vai andar todo desengonçado, vai precisar que a mãe segure as mãozinhas, que vá orientando, sustentando ele ali. Mas isso é um bebê, você olha e você não estranha isso. Mas e se tivesse 30 anos e ainda precisasse desses cuidados? Você ia falar, peraí, não tem alguma coisa errada, vamos investigar isso aí, não está correto. Então, a gente precisa ter esse discernimento espiritual. Há quanto tempo que você já não está caminhando desengonçado, comendo uma comidinha muito fácil, né? Não está comendo aquele alimento mais sólido, que confronta, aquela mensagem muitas vezes dura, mas que leva você ao crescimento. Enfim, Deus quer que você cresça, se desenvolva, seja um cristão maduro, que não só às vezes conhece, mas sabe aplicar e vive esse conhecimento no dia a dia. Quer comentar algo a respeito, Joe? A gente percebe essa imaturidade muitas vezes quando a pessoa ela é confrontada, seja pela palavra, em algo que talvez ela está fazendo que ela sabe que é errado, e ela não fica feliz com a pessoa que confrontou ou com aquela palavra em si. E ela não entende e continua no mesmo caminho. Então, a maturidade ela está muito relacionada a isso, a você saber o que é o certo, o que é o errado, mas quando alguém vai te chamar a atenção, ou vamos dizer, vai puxar a sua orelha, você não gosta, né? E o salmista Davi, ele sempre dizia, fira-me o justo, né? Isso será um excelente óleo para minha cabeça. Então, às vezes você recebe algo, era para receber algo que vem de Deus, só que pela sua imaturidade, por não perceber que aquilo está vindo para te salvar, para fazer você sair de um caminho errado, você recusa. Aí age igual criança, né? Faz birra, se joga no chão, sai bate da assim. igreja, fala, pastor, não era para ter me tratado assim, por que, pastor Dudu, você puxou minha orelha? Então, não é assim, né? Tem que ir lá pra escolinha, tem que assistir o culto na escolinha. Puxa pela orelha, só daqui, vamos pra escolinha. Imagina, com 30, 40 anos, você assistindo o culto na escolinha. Pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos despertar. Deus está te chamando para coisas maiores e melhores. Vamos crescer. E o missionário sobre esse capítulo 5 de Hebreus, diz assim: assim como os recém-nascidos que necessitam ser alimentados com o leite, os novos crentes precisam aprender as doutrinas bíblicas elementares. No entanto, muitos cristãos, apesar de estarem no caminho há tantos anos, ainda são como criancinhas na fé e não podem receber o alimento sólido. Nesse texto, o autor sagrado adverte severamente os crentes sobre o perigo da negligência. Ele mostra que o afastamento de Deus e a consequente apostasia
maioria, resultam em uma condição totalmente irreversível. Quando uma pessoa cai em pecado e se arrepende, a palavra diz que a misericórdia divina se manifesta a fim de que o pecador seja restaurado. Contudo, neste caso, o autor está se referindo a alguém que deliberadamente rejeita o Senhor depois de tê-lo conhecido. Conforme sabemos, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim, o melhor mesmo é nos precavermos, jamais nos afastando de Deus. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Eduardo, que está cuidando ali dos jovens do Meyer. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. E, é claro, passa pra gente que dia acontece o Grupo Jovem, aonde, qual horário e mídias sociais. Fica à vontade. Muito obrigado, dona Júlia, meu amigo Joey, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente está lá na sede regional do Meia. Nosso horário é domingo, às 10h30 da manhã. Nosso endereço é Rua Silva Rabelo, número 20. E olha só, você primeiro vai no culto das 8 da manhã, participa da reunião da manhã e logo após a gente tem o nosso momento lá dos jovens. E estamos abertos e disponíveis para poder cuidar de você e das redondezas do Meia. Perfeito! Você que é da região do Meyer, vá lá, será muito abraçado, muito bem recebido. E, Joe, fala pra mim, primeiramente, é claro, muito obrigada pela sua participação, podcast sempre de portas abertas. Acho que é o que mais tem presença confirmada aqui no podcast. É uma honra te receber. Verdade. E fala pra gente, Joe, o Nossa Night vai ao ar quando, que dia, que horas? Fica à vontade. Julia Nobre, sempre um prazer, obrigado pelo convite, pastor Eduardo também. Nossa Night toda quinta-feira às 21 horas aqui no canal CJC e um spoiler no YouTube às 20 horas, nas quintas-feiras também, no nosso canal, que é o @canal CJC oficial. Então eu espero você lá com o melhor talk show do Brasil, hein? Te espero. Talk Joe, por pouco. Em breve vai virar. Você aí de casa, muito obrigada. Já faça aquela leitura prévia de Hebreus, capítulo 7, Hebreus capítulo 6. E aí você volta para o próximo podcast bíblico para mais estudo da palavra de Deus. Um grande abraço a cada um de vocês e Deus abençoe. Até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!